porra, pra minha condenação lá, 2 milhões? Porra, por causa de um show de 1 hora? Os caras acham que eu sou o quê? A esposa do Alexandre de Moraes? Ganhar 2 milhões por hora? Porra. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje tem uma homenagem a Gretchen e uma das cenas mais icônicas da televisão brasileira, que foi o dia onde a Gretchen rebolou de ladinho para um dos maiores atores de Hollywood de todos os tempos. Isso aconteceu quando o Van Damme veio participar do programa Domingo Legal, que, diga-se de passagem, foi um dos programas mais apelativos de todos os tempos. Eu lembro que nessa ocasião eu era pequeno ainda, e quando eu vi a Rainha do Bumbum rebolando daquele jeito com Van Damme, no primeiro momento eu achei meio estranho, porque eu era criança. Mas imediatamente eu pensei, olha só o Brasil. Quem diria que um dia a gente ia ver um ator tão importante? Pelo menos pra mim, o Van Damme era como se fosse uma espécie de super-homem. E naquele momento eu pensei, agora o Brasil vai pra frente. Estamos sendo reconhecidos internacionalmente. O cara veio lá não sei da onde pra participar do programa do Gugu pra dançar desse jeito com a rainha Gretchen. Isso significa que o Brasil venceu, meu Deus. Isso que a gente vai ver agora era o melhor que a gente tinha naquele momento. O programa do Gugu era um clássico. Tinha aquela rivalidade com o Faustão e tudo, mas na minha casa era só o SBT, de manhã até a noite. E fora isso, esse dia teve a participação da grande rainha do bumbum Gretchen, que naquele tempo estava no auge com o grande sucesso Conga Conga. Que fase! E alguém ouvindo falar isso pode questionar, mas tem certeza que isso era o melhor que o Brasil tinha a oferecer naquele tempo? E eu tenho. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que a Gretchen fica um pouco constrangida de falar sobre esse assunto. Você vai ver aí na entrevista que ela disse que o Van Damme nem ficou daquele jeito que todo mundo viu que ele ficou na hora que ele tava dançando perto demais da grande cantora, mas sinceramente eu acho que isso foi muito importante pra carreira dela, e o dia que a história da Gretchen virar filme, eu tenho certeza absoluta que vai ter essa cena dela dançando com Van Damme, mas a rainha Gretchen nega essa informação. Ela diz aí na entrevista que aquilo lá foi fingimento, sendo que o Gugu não conseguia nem piscar, só manjando ao vivo o Herbert Richards, um dos maiores astros de Hollywood de todos os tempos. E ele veio no programa do Gugu e fez uma ondinha comigo na hora que tava... Você não vai acreditar no que rolou nos bastidores do programa do Gugu com Van Damme? dançando, pegou o boné, botou na frente, fingiu. Quando o ator veio ao Brasil, ele foi convidado para o programa do Gugu. E acontece que Gretchen também fazia parte do elenco de convidados no dia, já que na época, a rainha do rebolado estava em alta com sua música Conga La Conga. Eles dançaram juntos, e Van Damme fez uma ceninha no palco. Mas todo aquele carisma foi só fachada. Recentemente, Gretchen foi ao programa da Virgínia e foi questionada sobre os bastidores do programa com Van Damme. E essa foi a resposta dela. Entrou o comercial, ó. Nem me conhecia. O ator fingiu que não conhecia ninguém e ficou ignorando Gretchen nos bastidores. Fingiu que nunca tinha visto na vida. Tá lembrado não? Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. Muito arrogante, praticamente não falava com ninguém, não foi nem um pingo simpático. Então essa foi a pessoa, o artista mais arrogante que eu já conheci. Você acha que ele foi realmente arrogante ou Gretchen tava querendo outra coisa dele? Sério isso? Eu não acredito. Então quer dizer que o Van Damme foi extremamente arrogante com a nossa eterna rainha do bumbum? Eu exijo explicações. Até quando, Brasil, a gente vai suportar isso? Estrangeiros vindo visitar o nosso país, os caras são tratados que nem rei. O brasileiro médio parece que não pode ver alguém de outro país que imediatamente já ativa o modo vira-lata, e mesmo assim o cara vem dar uma dessa. Talvez ele não tinha se dado conta que ele estava diante de uma das maiores artistas bostileiras de todos os tempos. Quer dizer então que na frente das câmeras o Van Damme é todo simpáticozinho, tava todo saliente pra cima da nossa grande rainha Gretchen, e nos bastidores não olhou nem na cara. Trágico, senhores. Isso, segundo especialistas, é o equivalente a um leitado e ghost, sabia? A pessoa que é vítima de uma situação dessa, ela se sente usada, um objeto que só serviu ali naquele momento. E o homem que tem esse tipo de postura, segundo a grande rainha, já morreu por dentro. Tá certo que hoje em dia os tempos são outros, né, senhores? Esse dia do Van Damme no programa do Gugu já foi há trocentos anos atrás, mas você acredita que eu lembro desse dia? Eu mesmo nasci e me criei assistindo a banheira do Gugu. E apesar daquele ser um programa bastante apelativo, tinha aquela brincadeira onde uma pessoa ficava sentada e vinha outra com uma bexiga e sentava no colo dela de várias posições diferentes. O auditório ia ao
delírio quando a bexiga não estourava e a pessoa tinha que ficar cavalgando na outra em rede nacional e, por incrível que pareça, aquilo era encarado com a maior naturalidade possível. 3 horas da tarde e o pau torando lá no programa do Gugu. Se não era banheira, era essa brincadeira da bexiga completamente bizarra. Eu lembro também que quando tinha o Sabadão Sertanejo, também apresentado pelo Gugu, tinha as garotas da camiseta molhada, que isso aí é um clássico. Eram senhoras que ficavam dançando ali no palco e no decorrer do programa era jogado água em cima da camiseta das madames que por um golpe do destino eram transparentes. E tudo aquilo era pra mostrar os becos. Bons tempos, senhores. Eu lembro que mesmo detestando o Sabadão Sertanejo, eu assistia só por causa da garota da camiseta molhada e automaticamente já emendava com os filmes da Manoeli que passava na Band. Que apesar de não mostrar nada, mas já era alguma coisa, né? Eu acho que dá pra dizer com uma certa tranquilidade que aquela foi a era de ouro da sacanagem na TV e ninguém ligava, era dentro. Quem não se lembra de Carla Perez ralando na boquinha da garrafa em pleno domingão à tarde? E o impressionante é que a família inteira se reunia pra assistir aquilo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Carla Perez dando tudo de si, fazendo uma dança extremamente sugestiva com criança e todo mundo vendo, e aquilo era o que as pessoas chamavam de sucesso há uns 30 anos atrás. E será que o Bostil mudou muito de lá pra cá ou piorou? Porque embora não tenha mais esses programas extremamente apelativos na TV, mas se você for ver as músicas de hoje em dia, principalmente funk, que faz apologia ao crime e também objetifica as mulheres da forma mais baixa possível, eu acho que a gente não evoluiu tanto assim. Agora nesse caso da Gretchen, imagina como que foi chato pra ela essa situação. No palco ali, na hora que tava filmando, o cara tava todo saliente, roçando na nossa grande rainha Gretchen como se não houvesse amanhã. Tá certo que, como eu falei, isso já foi há muito tempo atrás, mas esse tipo de coisa naquele tempo era visto como entretenimento e a Gretchen só tava fazendo o trabalho dela. É claro que eu acho que o mesmo não ocorre nos Estados Unidos nem naquela época. Eu pelo menos não consigo imaginar um artista brasileiro que chega lá nos Estados Unidos e é recepcionado desse jeito aí. E além disso, se o cara já foi arrogante ali na hora mesmo com a Gretchen e nem quis olhar na cara dela direito, imagina só a impressão que o cara teve do Brasil e as coisas que ele saiu falando daqui depois desse dia. Eu acho que nunca o Van Damme tinha visto um negócio desse, porque até onde eu sei, ele é mais famoso aqui no Brasil do que em outros lugares. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele é um mero estrangeiro que fazia filme de luta, e já que no Brasil é um clássico absoluto. Por isso que eu entendo a Gretchen ter ficado tão emocionada desse jeito na época. Talvez até o pessoal da produção incentivou ela, né? Tipo assim, vai lá Gretchen, faz seu nome agora, dá tudo de si. E eu lembro como se fosse ontem, que a hora que o Van Damme começou a se esfregar na Gretchen desse jeito, o público foi a loucura. Isso aí, querendo ou não, entrou nos anais da história da grande rainha Gretchen e da televisão brasileira. Chupa Estados Unidos. Aqui ele foi recepcionado da melhor forma, com a melhor artista que a gente tinha na época, e a grande rainha Gretchen não tem que ter vergonha de nada. Apesar do jeito bem humorado que eu falo aqui, mas eu nunca vi a Gretchen envolvida em algum escândalo, nunca vi ela passando a perna em ninguém, e apesar da dança e as músicas extremamente questionáveis, mas ela parece ser uma senhora muito bacana, e a gente tem que olhar as coisas pelo lado positivo. Pode ser que o Van Damme nem sabia direito o que ele estava fazendo ali e se deixou levar no calor do momento. Apesar que eu acho que sabia sim. Os movimentos que ele realizou com a grande rainha não condizem com o de uma pessoa que não sabe nem o que está fazendo. Inclusive a Gretchen falou aí durante a entrevista que em determinado momento, onde supostamente o Van Damme ficou mais estimulado do que ele deveria, até porque a família tradicional bostileira estava vendo aquilo, aí ela diz que ele, para disfarçar, coloca o boné ali na frente, mas isso era só para brincadeira. Ele só tava fingindo que ele tava, os senhores sabem o que, né? Com o Herbert Richard um osso. Pelo menos é isso que muitas pessoas alegaram na época, e eu também tive essa impressão. Não é querendo falar nada, com todo respeito a Gretchen, mas essa reação fisiológica que supostamente o Van Damme teve é completamente justificável se a gente for analisar a dança que a Gretchen estava fazendo. Eu não sei, mas talvez a Gretchen tá falando aí que não foi nada disso que a gente tá pensando e que ele não ficou mais alegre do que deveria, porque talvez ela sinta algum tipo de constrangimento vendo as imagens hoje em dia, levando em conta que isso foi há muito tempo atrás, mas eu diria pra Gretchen que não há motivos pra preocupação e não tem que ter constrangimento de nada. Se o Van Damme foi arrogante aquele dia, se ele acha que aqui no Brasil é tudo bagunçado e que a dança que a Gretchen fez pegou ele desprevenido, isso é problema dele. Cadê o Van Damme hoje em dia? Eu pelo menos nunca mais ouvi falar dele e a Gretchen tá aí até hoje, firme e forte, fazendo show até na Europa.
Tá certo que os shows da Gretchen são de baixíssimo orçamento, ela se apresenta na rua mesmo com seu marido, mas o Van Damme nem isso. E digo mais, senhores, vendo as imagens hoje em dia, a impressão que eu tive é que até o Gugu ficou impressionado. É que o Gugu queria ver o grande dragão branco em ação. E a questão toda não é que o pessoal que ficou emocionado demais só porque era um estrangeiro. Eu acho que não era isso. A questão toda é que o Van Damme, pelo menos pra nós brasileiros, era o maior ator de Hollywood de todos os tempos. E se houve esse equívoco aí dele se empolgar demais, estimulado pela dança da grande rainha Gretchen, que se lasque, vai fazer o que? Tava ao vivo mesmo. Eu acho inclusive que o Van Damme não falou com a Gretchen, talvez não foi por arrogância ou coisa desse tipo. Talvez ele ficou com vergonha da questão do Herbert Richa lá no palco na frente de todo mundo e a grande rainha levou pro coração, gente. Ela nem gosta de falar muito sobre esse assunto. Ele foi muito arrogante naquela época e a gente exige uma explicação do Van Damme, sei lá, 30 anos depois desse acontecimento. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários a sua opinião da Gretchen tendo que falar desse negócio constrangedor, depois de não sei quantos anos e ainda negando o óbvio, né, senhores, que ficou bem claro ali a situação toda. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochasca Master Jr., grande apresentador Gugu Liberato, que nem conseguia disfarçar direito a empolgação dele a hora que viu Van Damme roçando em uma das maiores artistas bostileiras de todos os tempos, desbeiçado o bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!